E desculpa, eu estou muito quebrantado. A presença de Deus está forte aqui. É uma responsabilidade, é um peso muito forte ministrar alinhamento para obreiros. Porque é uma história, é um peso. Cada pessoa carrega uma história que cada pessoa passou um processo difícil para chegar onde está chegando, está sendo coroado, está sendo ministrado, está sendo legitimado, que é muito sério o que está acontecendo aqui. Não é um negócio assim. É muito sério o que está acontecendo aqui no reino do Espírito. É uma pressão. Glória a Deus, aleluia. Quem se move profeticamente, ele está ligado e ele sente não só da vida dele, ele sente da vida das pessoas que estão no ambiente, ele se conecta intercessoriamente. Então, eu não estou conseguindo porque eu confesso que quando eu sou chamado para fazer alguma coisa, eu sou inteiro, eu me coloco, eu me jogo. Então eu não me jogo para status, para título, eu me jogo para servir. E quando a gente se joga dessa maneira, Deus possibilita conexões no mundo espiritual intercessoriamente, que a gente começa a sentir a história, o peso de pessoas, a lágrima, a coroação, a alegria, a felicidade. Então é uma mistura de sentimentos aqui. E se você não tiver a graça de Deus, você se perde no meio de tudo isso aqui. Por isso que dá frio na barriga, por isso que você tem vontade de ir no banheiro, você tem vontade de correr, porque é muito sério quando se entende um chamado, quando se entende o que você está fazendo, sem se preocupar com performance, sem se preocupar com o título, com o cargo, mas com a essência do cristianismo. Glória a Deus. É diferente isso. E tem pessoas já sentindo essa presença e essa conexão. Muito sério isso. E para ministrar para hoje, nessa manhã tão importante aqui, precedendo a consagração de alguns, eu me faço uma pergunta aqui. O que está me movendo? O que faz me mover de verdade? O que me leva realmente a viver em serviço com excelência? O que me faz mover 20 anos, 27 anos? O que me faz estar de pé pregando? O que me faz? O que me faz renunciar? O que me faz servir? O que me faz estar rendido? Qual é a motivação que existe na minha vida? Qual é a inspiração que existe? O que de fato me move? Paulo ele disse aos Tessalônicas: não apagueis o Espírito. Não deixe o Espírito se apagar. Ele está falando à igreja: tenha zelo por aquilo que aconteceu com você lá atrás. Tenha zelo pelo encontro que você teve. Tenha zelo pela conversão que aconteceu. Tenha zelo da onde Ele te tirou. Tenha zelo da limpeza que Ele causou. Tenha zelo pela libertação que Ele libertou. Tenha zelo de onde Ele te tirou. Tenha zelo da transformação. Tenha zelo pela identidade de filho. Tenha zelo pela unção. Tenha zelo pelo chamado. Tenha zelo. Tenha zelo por aquilo que aconteceu com você. Aleluia. O que me move? Nós vamos crescendo, muitas coisas vão interferindo na nossa fé, muitas coisas vão interferindo no nosso cristianismo. Como o pastor Jadson disse, deixamos de ser criança, mas outra hora crescemos também de uma maneira em que nós perdemos a essência. E começamos a questionar, e começamos agora a só funcionar.
Maravilhosos e diz: eu vi que você odeia as obras dos nicolaítas, mas eu tenho uma coisa que eu percebi no meio de vocês: que vocês abandonaram o primeiro amor. Volta, lembra-te de ouvir e volta à prática das primeiras obras. Aquilo que aconteceu com a gente não pode apagar. A minha motivação para ombrear, a minha motivação para servir, a minha motivação para pregar, a minha motivação para cantar, a minha motivação para ensinar nas crianças, na igreja da criança, a minha motivação para diaconizar, a minha motivação para interceder, a minha motivação, oh aleluia, para fazer missões, deve ser uma só: o reconhecimento da graça. Se qualquer coisa fugir disso, você já está morto. Você já perdeu a visão. É a graça que me move. Eu preciso entender sobre ela, o que Ele fez por mim, e me mover por uma paixão. E hoje Deus vai derramar uma unção preciosa aqui. Amém. A ponto de nos fazer sentir dores de paixão. Glória a Jesus. Vou repetir isso: dores Glória de a Deus. paixão. Amém. Você já sentiu Amém. dor de paixão? Já se apaixonou? Eu não sei quantos, mas acredito que todos aqui, para estar onde estão, vivendo o que vivem, não tem como você não estar aqui, não ter estado numa experiência de dor de paixão. Aquela dor que te consome por dentro, que ele entra, que ele é completo em você, e você já não se vê mais, mas ele está em você. Movidos por essa paixão, quando Paulo entende a graça, Paulo, ele vai me ensinar ao dizer aos coríntios que muitos foram visitados antes dele, e ele agora, ele nasce fora do tempo, ele nasce para um apostolado fora do tempo, e ele vai dizer: mas eu, mesmo nascido fora de tempo, trabalho mais. Vou repetir isso: trabalho mais. Vou repetir pela terceira vez: eu trabalho mais do que todos eles. Mas quando Paulo está falando isso, ele não está arrogante, ele não está prepotente, ele não está soberbo. Ele está dizendo o que motivava ele, o que fazia ele se mover tão intensamente como ele se movia, a ponto de proporcionar renúncias, de suportar o que suportou, permanecer firme, pastor, e dizer: combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Foi a graça, porque ele diz: não eu, mas a graça que está em mim. Glória a Deus. Me impulsiona a trabalhar mais do que todos esses que já foram visitados. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória. Paulo não deixou, diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, eu quero correr. Ele não deixou que a graça fosse em vão. Ele não deixou. Que ele diz, ele deu uma resposta a esse amor. Ele deu uma resposta à obra de redenção da cruz. Ele não estava preocupado com título, com cargo, com dinheiro, com fama, com aplauso. Ele não estava preocupado com nada. Ele só queria dar uma resposta àquilo que Jesus fez pela vida dele. Ele queimava nisso. Isso era a motivação dele. E a Bíblia me ensina, oh aleluia, que ele não deixa que a graça fosse em vão. Ele não perdeu nenhum momento, nenhum tempo na vida dele, mas ele queimava dia e noite, dia e noite, dia e noite, na presença do Senhor. É uma motivação certa. Se nós, obreiros, ministros de Deus, não tivermos essa motivação pela graça, o nosso ministério é falido, nosso chamado é falido, nosso ofício é falido. Ele não vai sustentar a primeira prova, a primeira chibatada, a primeira traição, a primeiro confronto
graça consumiu ele de tal forma. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, ele diz: eu me gasto e eu me deixo gastar. Oh, aleluia. Será que estamos preparados para isso? Será que estamos entendendo o que estamos fazendo aqui? O que é isso aqui? Por que eu estou chorando? Por que você está chorando? Qual é o peso de tudo isso aqui que nós estamos vivendo? Eu me gasto e me deixo gastar. Ele entendia que ministério não era sobre ele. Ministério, chamado, pastoreio, missionária, missionário, presbítero, evangelista, diácono, intercessor. Ministério não é sobre você. Vou repetir: ministério não é sobre você, não é sobre mim, é sobre as almas. Sobre mim já aconteceu. Vou repetir: sobre mim já aconteceu. Eu já fui liberto, eu já entendi, eu sou salvo. A graça me basta e ela é melhor que a vida. Eu preciso virar essa chave da minha vida. Sobre mim já aconteceu. Agora eu me movo sobre aqueles que ainda não aconteceu. Sobre mim já aconteceu. Senhor, me tira o espinho da carne. Silêncio. Senhor, me tira o espinho da carne. Silêncio. Senhor, minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa nesse tempo. Sobre mim já aconteceu. Eu preciso ter maturidade para ouvir isso. Se eu quero alavancar, se eu quero alavancar meu ministério, se eu quero alavancar a minha igreja, se eu quero alavancar meu pastoreio, se eu quero alavancar o meu ofício no reino espiritual, legitimado por uma unção verdadeira, eu preciso entender isso. Eu preciso sair da meninice, como o pastor falou, e entrar na maturidade. E entender que as coisas é muito mais séria do que eu imagino. E eu me permitir me gastar e me deixar gastar. Entender que ministério não é sobre mim. Minha motivação é só uma: a graça. Um favor que eu recebi que não mereço. Paulo, ele está tão desprendido, pastor, dessa vaidade que enoja a igreja e que paralisa a igreja. É um nojo sobre essas questões de título, de cargo. É um nojo. A pessoa, ela se torna vaidosa, ela compete dentro do ministério, ela ocupa um lugar e não aceita que outros entram. E já vamos falar alguma coisa sobre servo e filho, sobre escravo e filho. Entender que precisamos ser filhos do Senhor e filhos do ministério, para que as coisas possam fluir. E Paulo, ele está tão desprendido dessa vaidade. Ele entendeu que tudo já tinha acontecido com ele e que agora ele se dispôs para que acontecesse com outros que ainda não havia acontecido. E num certo momento ele vai dizer à igreja: olha, eu tenho a oportunidade de partir, e que é incomparavelmente melhor, mas eu decido ficar. Não, você não entendeu, só deu um aleluia aí. Fala pro seu irmão: tá estreito, mas tá gostoso. Olha, eu posso ir como ficar, e o meu desejo é ir, que é incomparavelmente melhor. Eu prefiro já ter partido, mas por causa que alguns, você precisa, você precisa começar a entender isso aqui. Não, você precisa começar a entender. Alguém que já tinha visto o terceiro céu, visto e ouvido palavras inefáveis que ao homem não se podia contar. Ele já tinha tido a experiência. Deus já levou ele para o terceiro céu. Ele já sabia o que esperava por ele, tinha anseio pela eternidade. Com a unção apostólica veio defender a ressurreição dos mortos, oh aleluia, contra os saduceus. Então ele começa a andar, e num certo momento ele externa essa libertação que ele tem da terra, que o nosso pastor disse aqui, essa libertação plena da terra, dizendo: olha, eu poderia estar já, mas eu decidi
Você sabe o que é isso, irmão? É homens que são acometidos por uma verdadeira unção. Moisés, eu vou matar. Se o Senhor matar, escreve, risca meu nome do livro da vida. Não, você não entendeu o nível. Você não está entendendo o nível de entrega. Você não está entendendo. Nós ainda somos cauterizados. Há uma herança maldita em nós, que muitas vezes é carregada de outros ambientes e de outras situações que aprendemos. Deus precisa quebrar algumas heranças ministeriais, algumas fortalezas da mente, para que a gente possa acessar o que a gente jamais pensava que iria ser acessado. Não, vou repetir. Deus precisa quebrar algumas fortalezas da mente hoje. Essa unção de paixão vai vir sobre a nossa vida de uma maneira que Ele nos visite, quebrando algumas heranças de ministérios passados que carregamos, que nos engessa, nos cauteriza, e passamos a identificar-nos com o nosso ministério, com a chamada que temos, para que possamos fluir da maneira que precisamos, para que possamos romper os horizontes e avançar aonde precisamos. É possível isso, pastor? Eu sou batizado com o Espírito Santo. Pedro também é. Curou alguém na porta do templo chamado Formosa, mas quando estava no eirado da casa orando, um lençol de 4 pontas desce, animais impuros, e uma voz ele ouve, pastor José: mata e come. Tradição judaica ainda. Heranças. Deus queria que ele acessasse um ambiente que já estava preparado. De alguém que estava esperando, pastor, uma palavra. De uma família de servos que estava esperando por uma palavra. Mas ele ainda tinha resistência, pastor, por heranças religiosas. E quando desce o lençol, ele diz: longe de mim comer tal coisa impura. Sai a visão, ele continua orando, e os lençol desce novamente. O Senhor diz: mata e come, Pedro, porque o que eu purifiquei não considere impuro o homem. Eis aí 2 homens na tua casa, segue eles, porque aonde eu vou te enviar, você vai pregar, e o meu Espírito vai descer, e a casa vai ser cheia. Eu vou repetir isso aqui. Há uma unção aqui. E para ver expansão, você vai ter que acessar lugares que você nunca imaginou acessar. Você vai acessar ambientes que o Senhor já preparou, e que só precisa de uma palavra do crente, de alguém que está ali firmado na presença dele. Metanoia de Cristo quanto ao seu maior. Porque isso muitas vezes está em nós, estava nos discípulos. Precisa ser absolvido. Aleluia. Precisa ser absolvido, irmãos. Ele ensina: o maior que serve, o maior é o que serve, o maior é o que serve. No auge do seu ministério, nós vemos o nosso Jesus lavando o pé. Eu preciso entender a linguagem de Deus. Jesus, ministrando aos discípulos, disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Vou repetir para você entender o que você está sendo. Tem que mudar a chave, irmão. Você não carrega um título, é uma vocação. Você tem que entender isso. Você não carrega título, cargo. Sai fora disso, irmão. Você carrega uma vocação. Você é privilegiado. Você
Ele te escolheu, isso é um privilégio. Ele te chamou, isso é um privilégio. Oh, aleluia! É um privilégio dar uma resposta para Ele. Dá uma resposta para Ele. Não é sobre título, não é sobre cargo, é sobre serviço. Coisas que a gente precisa aprender, precisa parar de acontecer em algumas igrejas, por exemplo. Naturalmente, vem o pregador de fora. A professora do ministério infantil diz: ai, hoje eu não posso porque não tem pregador. Aleluia, Deus! Aleluia! Olha! A visão totalmente errada. Mas mal sabe que aquele que está olhando um carro na escala aquele dia. Oh, meu Deus! Ele não está no culto, mas o Senhor está contemplando. E a Bíblia diz que toda obra para o Senhor não ficará. Metanoia, mudança. É por isso que a igreja fica emperreada, porque fica nesse negocinho. Ai, eu quero. Você quer até quando? Já virou, querido, o que aconteceu com você? Agora é com os outros. Vou repetir o que aconteceu com você. Agora é com os outros. Oh, aleluia. E quando tiver que ser seu, vai acontecer na caminhada. Vai acontecer na caminhada. Quando eu entender que ministério não é cargo ou título, mas uma legitimação, uma autoridade para me mover aonde preciso, eu terei zelo, terei temor, terei responsabilidade e terei predisposição. Eu entendo, a palavra vai queimando em mim. A quem muito é dado, muito. A quem muito é dado, muito. A quem muito é dado, muito. Você vai sentir dor de paixão aqui. Aleluia. O Espírito Santo vai dar dor de paixão aqui. Eu não sei como tem pessoas que muitas vezes elas sorriem. Ai, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Elas saltam. Todos os homens que o céu disse você vai ser, eles se prostram, eles choram, eles temem, eles querem sair correndo, porque eles entendem que é uma responsabilidade. Eles não saem assim, querendo uma plaquinha escrita diácono. Ele não sai querendo, não. Todos os homens que tiveram encontro com uma vocação, eles choraram, pastor, eles agonizaram na presença de Deus, eles pediram porção dobrada, porque eles sabiam que ia ficar para eles. Deixa Deus tocar em você. Se Ele está tocando, deixa Ele. Quando chega o tempo de Josué, a Bíblia diz que ele teme. Ele teme. E ele precisou não só ouvir uma vocação, ele precisou ouvir uma outra frase do céu, dizendo: Josué, fica tranquilo, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Senhor, é muito, a responsabilidade é grande. Ei, Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Pisa no Jordão. Recebe verdadeiramente um chamado, ele treme. Um homem que recebe o ofício, ele treme, ele chora, ele se prostra, ele queima, porque ele sabe que agora ele vai servir ao rei do reino, e não é de qualquer forma. Ele vai se inclinar, ele vai chorar, ele vai se prostrar, porque ele entende
ser totalmente dependente de Deus. Deus vai tirar ele da zona de conforto dele. E ele vai entender que ele não vive mais, mas Deus vive nele. E ele vai ter que ir para lugares que ele não imaginava ir. Ele vai ter que falar o que ele jamais pensava falar. Ele vai ter que abraçar quem jamais ele pensava abraçar. Ele vai ter que pregar onde jamais ele imaginava pregar. Ele vai ter que dar o que jamais ele imaginava dar. Porque ele morre. Ele morre. Vai como Carabaxéria. Deixa a unção te pegar. Não fique esperando o final. Não fique esperando nada. Se chaves estão sendo entregas, recebe ela. Deixa o fogo queimar. Quem recebe o chamado é convidado a deixar tudo. Ele deixa rede, ele deixa barco, ele deixa fama, ele deixa aplauso, ele deixa. Ele deixa. Ele está pronto para servir. Após todo esse entendimento que nós estamos tendo, eu preciso saber aonde eu estou. Eu preciso saber que eu estou na missão apoio. Eu preciso saber que eu tenho um pastor presidente, o que ele é, quem eles são. Eu preciso saber quem é o meu pastor local. E como pastor local, eu preciso saber que eu tenho uma cobertura espiritual. Eu creio nisso. Aleluia. Oh, glória. Eu creio nisso, Senhor. Obrigado. E quando eu começo a entender isso, começa a nascer uma identidade. Porque se eu tiver dúvida de onde Deus me trouxe, eu vou ser um empecilho naquele ministério. Mas se eu sei que Deus me trouxe para debaixo dessa determinada cobertura, eu vou viver o que Deus tem para essa cobertura, para esse ministério, porque Deus é multiforme. Graça a uns Deus deu para isso, para aquilo outro. Eu preciso começar a permitir a construção, a reconstrução de visão e de ministério a respeito da onde Deus me colocou, me lançar de uma forma sem reserva, para que eu possa fluir de verdade, para que as coisas possam acontecer. Se o meu coração não está onde Deus me colocou, não vai haver avivamento. Se eu estiver por estar, eu vou ser um câncer. Primeiro eu preciso ter convicção. Se Deus me trouxe na missão apoio, Deus vai me ensinar ali, com a visão dali, e eu preciso fluir com aquela visão. Eu vou repetir, eu preciso fluir naquela visão. É naquela visão que eu preciso fluir. Deus me escolheu para estar ali, então é ali. Identificação ministerial. Se fosse, me permita, por favor, vou rasgar um pouco. Se fosse para mim ser quadrangular, eu estava na quadrangular. Se fosse para ser batista, eu estava na batista. Se fosse para ser assembleia, eu estava na assembleia. Mas seu Espírito me transicionou para a missão apoio. Eu preciso entender que Deus quer que eu flua nestas águas. Vai criar uma identidade. A visão do ministério vai estar em mim, e eu preciso andar nisso sem reservas. Meu coração precisa estar onde eu estou.
O grande problema da ausência de expansão é que trazemos algumas heranças ministeriais de outros lugares para a nossa vida e que causam conflitos com o tempo, o ciclo que Deus me coloca. Eu preciso permitir essa transição acontecer e me lançar sem reservas. Eu preciso me despir. Foi bom. Deus está lá? Está lá. Deus esteve lá? Esteve. Foi bom, pastor, o seu pastoreio na Assembleia. Foi bom. Eu sei da história dos meus pastores. Foi bom. Aprendeu? Aprendeu. Mas eu preciso entender o ciclo que Deus me coloca. Eu não posso viver ciclos passados. E nem posso trazer para o novo aquilo que de repente não cabe mais. Para cada tempo uma veste diferente. E ela traz identificação no mundo espiritual para que eu possa ter legitimação para me mover com autoridade. São princípios e valores do reino. Aliança. Por isso que eu preciso entender, eu não posso estar por estar. Eu preciso estar aliançado, junto, uma só fé, mesmo pensamento e a mesma visão, a mesma fala. Ela precisa estar na minha vida. Quem entende isso? Nós precisamos nos tornar filhos do ministério e no ministério. Você que está vindo para ofícios, você precisa se tornar, nós precisamos nos tornar filhos do ministério e no ministério. Precisa entender que todo pai precisa ser honrado. Isso é um princípio. É ele que carrega a visão. Vou repetir. É ele que carrega a visão. Mais nada. Em Apocalipse o Senhor veio falar com quem? Não veio falar com o diácono. Não veio falar com o intercessor. O Senhor veio falar com quem? Aleluia! Amém, Jesus. O Senhor veio cobrar quem? Então não questiona a visão. Amém. Aleluia. Se houver heresia, sim, seja um beriano. Mas visão? E a paternidade de Deus, ela é transferida para os seus escolhidos pastores. Vou repetir. A paternidade de Deus é transferida para os seus pastores, para os seus escolhidos pastores, para representar a Ele. E isso está em Hebreus. E nós precisamos aprender sobre isso. E a Bíblia diz em Hebreus 13:17: honre seus pastores e se sujeite a eles. Esteja na mesma visão. E aí você vai viver 2 Crônicas, capítulo 20 e 20. Crede em Deus? Estareis seguros. Crede nos seus profetas? Pergunta para o seu irmão: estamos sendo filhos ou escravos? Estamos sendo filhos ou escravos? Fala para o seu irmão: filhos edificam a casa. Servos simplesmente Trabalho. servem na casa enquanto está bom. Precisamos ser filhos do ministério. Precisamos ser filhos do ministério. Porque filhos, eles vão sempre edificar na casa. Servos, eles simplesmente, oh aleluia, só vão estar na casa enquanto está bom. O dia que tiver ruim, ó, você não entendeu nada de essência, de princípio, de valor, daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Por isso que Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito, porque enquanto o Espírito estiver queimando em você, ele te leva a princípios, ele te leva na palavra. A palavra queima em você, e você se sujeita aos nossos pastores com alegria, não com pesar. Hebreus
fala isso. Faça isso não com pesar, mas com alegria, porque isso é bíblico, é prazeroso entender a legitimação de alguém e respeitar a unção que está sobre ele. Aí Judas faz isso quando sabe que Jesus não ia derrubar Roma. Ele fez o que fez. Dá um toquinho no sermão e fala assim: não é Judas, né? Não ajuda, né? Escute, vamos continuar. Servos nunca tomam iniciativa, somente façam o que lhe é mandado. Você precisa conhecer o seu pastor. Quando ele fala, por exemplo, como eu queria beber aquelas águas. Aí 3 valentes falam assim: Davi quer beber a água. Vamos buscar água para o homem. Atravessa o exército de filisteus, traz a água para Davi. Davi fala o quê? Vocês 3 fizeram isso? Como libação oferecerei ao Senhor. Mas você tem iniciativa. Você precisa entender Fala para o seu irmão: servos, tome iniciativa. Vamos dar um exemplinho. Quando você vê uma sujeira no chão da igreja, dá uma entendida se a gente é filho ou servo. Você pega ou fala: não foi eu? Não é minha obrigação. Fala: vai ficar pior. Você recepciona os que entram, você cuida deles. Você só recepciona: oi, paz, fica à vontade aí e se vira. Ou você cuida de quem entra. Porque filho, ele não só recepciona, ele cuida deles para fazerem parte da. Dá uma glória para Jesus. Segundo, filhos incorporam o coração do pai e o sucesso do trabalho do pai como sendo deles. Sabe por que o ministério não rompe? Porque muita gente quer disputar com o próprio pastor, com os líder entre líder. Filhos incorporam o coração do pai e o sucesso do trabalho do pai como sendo deles. E isso é um princípio. Pastor, isso é princípio. Lucas 16:12 diz: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O que é do seu pastor é seu. Tudo que está acontecendo com o seu pastor está acontecendo com você também. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E o grande problema, pastor, que a gente vê é que muitos hoje, eles sendo ambiciosos, eles querem se lançar para abrir seu próprio ministério, se tornam independentes, mas eles não são enviados com a bênção do Pai espiritual. E muitos não esperam mais o pastor fazê-lo herdar, querem ser independentes. Uma coisa é ter iniciativa, outra coisa é ser independente. Precisamos ter aliança. Vira para o seu irmão, aperta a mão dele bem forte, até ele dar um glória para ele acordar. Fala para ele assim: espera seu tempo. Espera seu tempo. Fala: vai acontecer. Vai acontecer. Fala de novo para outro: espera seu tempo. Espera seu tempo. Fala forte: vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Ora, ou você acha que Deus é incapaz?
Você acha mesmo que Deus é incapaz? Deus não é incapaz, Deus é fiel para cumprir. Então vai acontecer na sua vida. Terceiro, filhos sempre são voltados à família, servos são sempre voltados às questões problemáticas do ministério. Já viu o crente onde tem um problema, ele está lá? Ai, papai. Ai, Jesus. Filhos não, filhos são voltados à família. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem identidade de filho ministerial, ele é voltado para o ministério, não ao problema que existe no ministério. Filhos nunca permitem que um assunto problemático divida a família é mais importante. Ele não fica ali, aquela mosca, crente varejão. Vou pegar um pouco do pastor Jadson, pastor Eliel aqui, pelo amor de Deus, faz a gente dar risada o tempo inteiro aqui, misericórdia. Servos, eles sempre vão se interessar pelos seus próprios direitos. Ou seja, a linguagem dele é assim no ministério: estou mais tempo que ele. Visão totalmente errada, impossibilita o cristianismo crescer. Em vez de se alegrar com quem está se achegando, em vez de se alegrar com o tempo daquele que chegou, de agregar, trazer para junto e falar: não, vamos embora. Se Deus escolheu você, meu pastor escolheu, vamos embora. Alegrai-vos com os que se alegram. Alegrai-vos com os que se alegram. Nós não conseguimos aceitar os novos para crescer. Ficamos nesse questionamento: mas ele tem mais tempo. O pastor não me escolheu. Fala para o seu irmão aí: filho ou escravo? Filho ou escravo? Fala para o seu irmão: filhos usam a linguagem da família. Servos usam terminologia própria. O que você quer dizer, pastor? Filhos diz nós. Nosso. Servo diz ele. Eles lá. A linguagem de filho é: nosso pastor está sofrendo, nossa pastora está sofrendo. A linguagem de servo é: o pastor está sofrendo. A pastora? Eles estão numa luta lá. Nós estamos numa luta lá. Nós estamos sofrendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já estou terminando. Sexto, filhos, eles honram naturalmente a sequência de comandos. Servos continuamente questionam. Eles honram a sequência de comando. Filho honra a sequência de comando. Exemplo: você poderia, a partir de hoje, se submeter a alguém que você não gosta, mas que seu pastor, seu pai espiritual colocou sobre você? É isso que impede o crescimento. Porque eu não gosto dele, eu não vou fazer. Mas eu preciso entender que meu pai colocou por um motivo. E eu me submeto mesmo que eu não goste. Porque a minha visão é de filho, é família.
isso. Está preparado para isso? Está preparado? Não tem gente que gosta não, Fala está para ele, preparado? multiplica os seus talentos Continua com seus talentos. e deixa os outros multiplicar o dele. Aleluia! É desse jeito. Você entende como a gente impede o crescimento e o avanço da obra na igreja? Por que as coisas não fluem? A gente é possessivo, a gente é egoísta. Mas quem queima uma chama e não deixa o Espírito se apagar, essas coisas não entram nele. Sétimo, e um dos mais importantes: filhos compartilham seus verdadeiros sentimentos e pensamentos. Servos dizem apenas o que querem que o pastor saiba. Ele veste uma capa. Que ele é bom, que ele é obediente, que ele é santo. Ele é quase um arcanjo, gente. Querido, filho não tem medo de falar a verdade, porque ele não se preocupa com a aparência, ele quer ser curado para poder curar. Filho não tem medo de confessar ao pai, porque é pai. Ele não tem medo de correção, ele não tem medo porque ele sabe que o pai não vai expulsar, ele sabe que o pai tem o melhor para ele. Então ele quer ter um joelhinho com um joelhinho, olho no olho e falar: pastor, pastora, eu sinto isso, penso isso, fiz aquilo, eu sou isso, sou aquilo outro, me cura, toca nas minhas feridas, toca onde precisa, porque eu quero ser melhor que ontem, toca onde precisa. Sabe por que isso, querido? Porque Deus não constrói sobre título, Deus constrói sobre relacionamento. E no relacionamento vem o ministério. Deus não constrói sobre cargo e título. Deus sempre vai construir sobre relacionamento. E do relacionamento vem autorização, autoridade, legitimação. Porque o relacionamento traz confiança. Então você com o seu pastor, pastores com nossos pastores, rasga, não se esconda. Uma das coisas que eu ministro na nossa igreja é: não seja misterioso. Eu odeio gente misteriosa. Você fica estudando ela. Verdade. Eu odeio isso. Eu também não gosto. Porque ele quer ser o que não é, ele quer demonstrar algo que não é. Então você vai pôr esse cara onde? Não vai pôr em lugar nenhum. Agora, quando você sabe o que a pessoa é, quando ela tem, Aleluia. ela joga a vida dela dizendo: eu confio no seu pastoreio. Aleluia. Então você fala: eu sei quem eu tenho um Pedro, eu tenho um João, eu tenho um Tiago, eu tenho um Tomézão da vida aqui. Deixa eu ver onde eu vou pôr esse Tomézão. Fala, grita aí, fala com o seu pastor, fala: pastor! Se prepara! Vou me abrir! Você não vai dar trabalho nenhum, não! Amém? Queridos, já estou ensinando. Filhos não têm medo de falar o que sente, porque o que importa é o cuidado, é a cura. Oh, aleluia, não é a aparência. E por último,
Filhos estão seguros e aguentam correção, disciplina, mudanças. Servo coloca culpa em outras pessoas. Foi ele. Filho aceita a correção. Pode falar, Natinha. Olha que Deus está falando tudo aqui. Não é verdade? Eu tive poucos momentos com a repreensão do pastor. Graças a Deus. Mas meu coração chegava a saltar na boca aqui. Porque quando ele olha nos olhos feios, a pastora Nilce, desse jeitinho dela, Quando ela liga, vai começar um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Glória a Deus. Deus corrige aquele que ele ama. Aleluia. Filhos estão seguros com a correção. Eles aguentam correção. Eles aguentam disciplina. Eles aguentam mudanças. Aleluia. Nós sempre saberemos quem é filho na hora do confronto, na hora do não. Quando o não chega, você vai saber quem é e quem não é. Que nós estejamos preparados para entender o que é ministério, o que realmente nós estamos fazendo aqui. Se você pudesse colocar de pé, por favor.